Olá, está começando mais um programa Universo Tecnológico aqui pela TV Unifev por meio do Labin TV. Hoje o nosso tema, assim como todos os programas, é bem interessante. Quantas vezes não fomos em clínicas, em laboratórios e ficamos pensando como era a vida antes dos equipamentos tecnológicos para benefício dos exames? Hoje nós vamos falar como a tecnologia beneficia a nossa saúde de hoje. Vamos mostrar como era antigamente e será que tem alguma previsão para o futuro? O que muda e o que deve ficar? Tem Caroline Guzzo com novidades para a gente do mundo de tecnologia. E no quadro Como Fazer tem gente nova com a gente e você vai ver quem é. Tudo isso e muito mais no universo tecnológico de hoje, que está apenas começando. Já deu tempo de você pegar uma água, se acomodar no sofá? Então fique à vontade. O programa começa, como você já sabe, com notícia super interessante. E quem traz pra gente é a Caroline Guzzo. Carol, é com você. Olá, Wender, e eu estou aqui mais uma vez com mais notícias para você, pessoal de casa. E não será mais crime cópia para uso pessoal. Foi determinado no mês de maio que a cópia de músicas, livros, enfim, deixarão de ser crimes. Antes, essa lei punia os internautas com 4 anos de prisão, enquadrando no quesito violação de direito autoral. Portanto, um grupo de juristas definiram que a partir de agora, cópias que não servirão para fins lucrativos estão liberadas. É com você, Wender. Então tá bom, Carol, e eu te espero aqui no terceiro bloco com mais notícias pra gente, tudo bem? E quem já está no nosso estúdio é o professor Roberto Rodrigues, ele que veio falar pra gente hoje como a tecnologia beneficiou a saúde. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa, a primeira vez participando com a gente, né? Obrigado. Professor, para a gente começar e para o pessoal de casa entender, antigamente, lá atrás, não existiam os aparelhos que nós vamos comentar aqui hoje. Como que era a saúde antes, o diagnóstico de exames antigamente? Olha, era muito complicado. O profissional da área médica, naquela época, século XIX, século XX, né, as coisas eram muito difíceis, né? O profissional médico, ele se formava em medicina, ele ia trabalhar ali, como diz, com a cara e com a coragem. Não tinha, né, nenhum instrumento que auxiliava. Para se termos uma ideia, o estetoscópio, que foi um dos primeiros instrumentos que ajudou o médico a fazer a escuta do pulmão, abdômen, surgiu aí por volta de 1820, por aí, que se apareceu o primeiro equipamento. Então, realmente foi muito difícil. A gente pode considerar até novo, né? Até novo, exatamente, né? As primeiras escolas de medicina surgiram-se no mundo na década de 1200, por aí, que apareceram as primeiras escolas de medicina. Então, levou-se um tempo imenso para que os médicos realmente começassem a descobrir as doenças, como que elas surgiam, né? Foram coisas que foram evoluindo com o tempo, né? Com o passar do tempo, né? Então a gente pode dizer que a tecnologia chegou na saúde por volta de 1800, que foi com... o estetoscópio foi um dos primeiros que apareceram. Depois vieram alguns equipamentos, como raio-x, né? Que foi descoberto no ano de 1895 por William Reuter, né? Que foi um alemão, foi exatamente em 8 de novembro de 1895. A primeira radiografia ele fez logo mais tarde, em dezembro, da esposa dele, a Berta, né? Foi feita a primeira radiografia em 1895. Já em 1997 foi instalado o primeiro aparelho de radiologia no Brasil, né? Um médico chamado Francisco Neves, perdão. Foi o primeiro médico no Brasil que instalou um aparelho de radiologia no Rio de Janeiro, que foi utilizado para se fazer diagnóstico na época da guerra lá do Canudos, na Bahia, né? Então foi utilizado nessa época para se fazer diagnóstico. Aí as coisas foram se evoluindo cada vez mais e foi crescendo, e hoje a radiologia é o que é hoje no Brasil. Vamos dar só uma pequena pausa, professor? A gente viu que muita coisa mudou realmente de um tempo para cá, né? E a gente continua no segundo bloco, tudo bem? Ok. Com certeza você de casa também está super interessado. Hoje a gente vive numa saúde que realmente aparelhos ajudam a gente a encontrar alguns problemas de saúde. A gente vai ver toda essa inovação no próximo bloco com o professor. Não saia daí, continue também com a gente.